Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Saturnino e hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo para a gente falar sobre a conferência do cálculo de pensão alimentícia dentro da folha de pagamento do SAP HCM. Bom, vamos lá então pessoal, vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, certo? Já estamos aqui dentro do meu notebook, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um cenário. O que eu vou fazer? Eu vou processar uma folha de pagamento em um ambiente de teste que temos aqui, tá? E vou mostrar para vocês como que se deu o cálculo da pensão alimentícia dentro aqui do log, como que vocês podem analisar e como que vocês podem conferir o cálculo de pensão alimentícia, tá bom? Vamos partir para o pressuposto, então. Nesse cenário, eu estou fazendo um cálculo de uma folha de pagamento mensal, nesse caso, mês 12 de 2020, tá bom? E ele tem uma pensão alimentícia gravada, se eu não me engano, de 20%, tá bom? E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? E bacana, nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês como que o SAP faz aquele loop, tá? Sabe aquele loop para cálculo do IR, do líquido? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem identificar isso aqui. Nesse caso, quando você vai conferir a pensão específica de um funcionário, vamos flegar aqui, imprimir o log para que a gente possa analisar, tá bom? Vamos lá. Executei aqui, a gente vai ter aqui a matrícula do nosso colaborador, no caso é o João Teles. Vou abrir aqui, ele vai me trazer o mês que foi processado, tá? Vou abrir mais aqui e aqui está aqui o nosso log da folha de pagamento. Já parece de cara meio feio, já parece de cara assustador, mas calma, a gente vai simplificar isso, tá? Então, esse é o log da folha de pagamento e não nos interessa o resto. A gente vai focar aqui hoje no cálculo de pensão alimentícia. Primeiro, onde é feito o cálculo de pensão alimentícia dentro do SAP? Já anota aí. Funçãozinha chamada BRGAR. BRGAR. Essa é a função do cálculo de folha de pagamento, né? Dentro do log aqui é a funçãozinha que vai fazer o cálculo da pensão alimentícia. Já adianto para vocês que vocês vão ver que ela é chamada em mais de um lugar, tá? E como que eu chego nela? Como que eu acho ela aqui no meu log? Você pode simplesmente vir aqui no binóculozinho para procurar ou dar um Ctrl F, né? E você vai digitar, no caso aqui, BRGAR. Ok? Ao dar um procurar, ele já vai, tá vendo que ele expandiu o log aqui, ó? Vocês vão descendo, que vocês já vão encontrar o primeiro ponto aqui da BRGAR. BRGAR Read, ele faz a leitura, tá, das pensões alimentícias. Aqui o BRGAR 7G, ele faz algumas verificações também da pensão, tá? Então eu tenho aqui o BRGAR PREP, depois eu tenho um ajuste, onde ele faz mais algumas validações da base, mas o que eu vou direto para vocês, que é o que importa para vocês, vocês têm que procurar o BRGAR Calc, tá? BRGAR parâmetro Calc, que é onde ele faz o cálculo da pensão alimentícia. Como chegar nisso mais fácil? Vamos lá de novo. Na lupinha, procura por BRGAR, dá um procurar. Olha lá, ele vai trazer aqui no Read. O que eu venho aqui? Vou clicar aqui no continuar procurando, ou dar um Ctrl G. Continuo procurando, ele vai para o próximo, não é esse que eu quero ainda. Mais um, vai para o próximo, não é esse que eu quero ainda. Mais um, não é esse que eu quero ainda. Tá vendo? Ali onde está verdinho, ó, é onde ele está setando ali. Não é esse que eu quero. Opa! Chegou no BRGAR Calc. Por que eu falo para vocês só prestarem atenção nisso e só focarem nisso e só terem isso em mente nesse primeiro momento? Porque a gente está falando aqui do cálculo, tá? Aonde vai fazer o cálculo. E aqui já vou conseguir passar um monte de informação para vocês, talvez até muita, né? Então, se eu começar a explicar todo o resto lá, vai complicar mais ainda. Então, a gente vai focar aqui no Calc, tá bom? Procurou BRGAR Calc. Anota isso aí, que é onde você vai analisar o seu cálculo de pensão alimentícia. Primeiro, você tem que saber, é muito importante você ter em mente, ter a certeza qual é o cálculo da pensão alimentícia que você está procurando, tá bom? Então, como deveria ser? Isso falando de regra de negócio mesmo. Ah, não, essa pensão deveria ser o bruto, deveria ser o líquido, ou deveria entrar uma rubrica e outras não, deveria ser o bruto menos as horas extras, enfim, você tem que saber efetivamente. Nesse caso, nesse exemplo, é pensão alimentícia sobre o líquido. Detalhe importante, se é sobre o líquido, eu tenho que somar os meus proventos, né, que estão todos aqui, tenho que abater os meus descontos, que nesse caso é INSS e é o IR, e eu tenho que chegar na pensão alimentícia. No caso do IR, existe uma grande particularidade que eu vou mostrar para vocês, que é como que ele chega. Por quê? Porque sabemos que no Brasil, na legislação brasileira, a pensão alimentícia, ela deduz da base do imposto de renda e, no caso do líquido, o meu valor de desconto do imposto de renda tem que deduzir da minha base de pensão, né? Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? O que eu faço primeiro? Eu tenho a minha pensão que deduz a base do IR e eu preciso tirar o meu valor do IR da minha base de pensão, né? Já vou explicar para vocês como que a SAP faz isso, tá bom? Mas ponto importante, então vocês precisam saber o que vocês vão executar, né? O que vocês vão analisar, desculpa.
Então, qual é a minha pensão? Como deveria ser meu cálculo, tá bom? Isso é o primeiro ponto, vocês têm que ter claro na cabeça. Bom, dentro aqui do meu BRGAR Calc, isso aqui é uma função, tá? A gente chama de função dentro do esquema da folha de pagamento. E aliás, tudo isso aqui é o esquema da folha de pagamento, é o log do esquema que foi processado, tá? Se eu expandir aqui, eu sempre não, mas na grande maioria das funções eu vou ter entrada, processamento e saída. Entrada, como o nome diz, é o que entrou, as informações que a minha função utilizou para fazer o cálculo, que veio de entrada. Processamento é o que é o cálculo que a minha função fez, é isso que a gente vai analisar o log aqui, tá? E a minha saída nada mais é que o resultado que ela gerou, tá bom? Então vamos ver aqui na entrada. Olha que interessante, o que ele entra aqui? Ele entra como entrada uma tabela de IR, onde ele fala que eu não tenho nenhum dependente e a minha idade do meu funcionário é 22. Por quê? Número de dependentes e idade do funcionário variar o valor do imposto de renda. E vamos lá para o log do meu processamento. Olha que interessante. Abri meu log de processamento, tá? Nesse começo aqui do meu log de processamento, eu vou ter todas as informações da minha pensão alimentícia, tá? Nesse caso, eu só tenho uma pensão alimentícia que está cadastrada somente sobre folha mensal. Se eu tivesse mais de uma, eles teriam aqui. E para cada processamento, tá vendo que eu tenho 001? 001, o que é? É exatamente esse aqui, ó. Se vocês forem aqui no infotipo 737, é a ordem da pensão. Então eu tenho 001, número de débito 01, é exatamente esse débito aqui que está sendo calculado. Ordem 01, número 01. Ordem 01, número 01. Se eu tivesse outros, ia ser ordem 02 e assim sucessivamente. Se eu tivesse mais, ia aparecer aqui. Ali, ó, processamento da ordem 001, dívida 001. É exatamente isso que eu quero, tá? Vou expandir aqui, ó, porque eu quero analisar por completo. Olha que interessante. Primeiro ele me traz o bruto. Então a minha base que eu estou sendo utilizada é esse aqui, ó, 11.350. Primeiro ponto. Vocês já conseguem validar aqui. Tá certo? Tá errado, né? O que é esse 11.000? Como eu falei, são todas essas rubricas aqui. Aqui vocês já validam se a base de entrada está correta. Outro ponto. Aqui ele vem o percentual que foi utilizado, 20%. Né? Vocês podem conferir lá no infotipo e aqui vocês conferem também. Tá certo esse percentual? É outro ponto importante. Outro detalhe muito importante, tá vendo aqui, ó, pagamento atual do seguro social. Então aqui ele tem o desconto que ele considerou do INSS. Não estranhe, esse nosso ambiente ainda está com a tabela do INSS antiga, tá? Então não se apegue aos cálculos em si do INSS. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês. Dentro do nosso cálculo de pensão alimentícia, existem duas formas de eu tirar esse INSS da minha base de pensão quando eu preciso tirar, quando é no caso de pensão sobre líquido, tá? Dentro das configurações de pensão, isso quando você for passar a configuração para o consultor fazer, você pode tirar o desconto de INSS da base da pensão, tá? Ou você pode tirar o desconto de INSS que está vindo da rubrica /314. Ah, Lucas, mas não é a mesma coisa? Não. Nesse caso, todas as rubricas de provento estão entrando na base. Mas vamos supor que só os meus 10 mil entrasse na base, só o meu salário, tá? Eu consigo configurar para que o cálculo de INSS seja feito aqui internamente dentro do meu cálculo de pensão, baseado na minha base, tá? Que é o que está acontecendo nesse cenário. Esse cálculo aqui de 608, ó, ele está calculando em cima dessa minha base de 11.350, tá? Se a minha base fosse 10 mil, o cálculo aqui daria diferente. E se a minha base fosse 10 mil, o valor de desconto aqui seria diferente do meu valor da /314 aqui. Vocês estão entendendo a diferença? Né? Então eu consigo configurar de duas formas. E isso já adianto para vocês que é um dos problemas que acontece muito, né? Mas tem pensões onde eu tenho que fazer o cálculo e tirar realmente somente da minha base, ou tem pensões que eu tenho que tirar o que está na minha folha. Se por um acaso eu não tivesse o cálculo de INSS da minha pensão, esse bloquinho aqui eu não teria esse valor, tá? E aí o que aconteceria? Eu não faria esse cálculo aqui interno, e esse valor de 11.350 aqui já viria o 11.350 menos os 608, já viria 10 mil e alguma coisa aí, tá bom? Então, muita atenção nisso, que isso pode ser uma grande diferença, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu total, aqui eu tenho o meu líquido, aqui eu tenho o total de INSS que foi considerado, tá? E aqui eu tenho o famoso cálculo de IR, tá? Dentro da pensão. Vamos lá que isso é muito importante. Como eu falei, a pensão, o cálculo da pensão, ela fica bem estrategicamente localizada entre o cálculo de INSS e o cálculo de IR. Por quê? Justamente por conta disso. Pensão sobre o líquido, consequentemente, eu tenho que tirar da minha base de pensão o meu desconto de IR, porque é sobre o líquido, certo? Só que
eu não tenho meu desconto de IR, ele é feito depois do meu cálculo de pensão. E lembrando que o meu desconto de IR, minha base de IR, eu tenho que deduzir o valor de pensão que foi pago. O SAP, ele faz os dois ao mesmo tempo, fazendo um loop entre o valor da pensão, o valor do IR, valor da pensão, valor do IR, até chegar no momento onde esses valores eles não mudam mais. Bom, vamos lá. Para falar sobre esse cálculo de pensão, já dividi minha tela aqui. Esse cálculo de imposto de renda sobre a pensão é algo um pouquinho mais complexo. Eu vou mostrar para vocês esse loop que o SAP faz que eu comentei, tá? Então, como que ele faz? Como a base da pensão deduz do IR e o IR deduz a minha base de pensão, porque nesse caso é sobre o líquido, o que ele faz? Vamos lá. A minha base da pensão é 11.350. Então, essa aqui é a minha base da pensão, tá? Qual que é o meu percentual? Meu percentual é 20%, ok? Então, meu percentual é 20%, tá? O que ele faz? Agora, quanto que é o meu desconto de INSS? Meu desconto de INSS é 608,44. Tá bom? E quanto que é meu desconto de IR? Ainda não tenho, certo? Hoje, nesse primeiro momento, é zero, tá? Nesse primeiro momento, é zero, tá bom? Então, o que ele faz? Consequentemente, vamos lá. Então, ele faz assim, ó. E quanto que é o meu valor de pensão? O meu desconto de pensão. O que eu faço? Meu desconto de pensão vai ser igual, tá? Esse, certo? Menos o INSS, certo? Menos o imposto de renda, certo? Vou fechar o parênteses aqui. Aplicado 20%. Olha lá quanto que é meu desconto de pensão. Vou dar um zoom aqui, não sei se está bom para vocês enxergarem ou não. Olha lá quanto que é meu desconto de pensão. 2.148,31. Olha aqui, exatamente o primeiro valor que o SAP acha. Tá? Nessa parte aqui, ele vai evidenciar esse loop de cálculo que eu comentei para vocês. Então eu calculo a minha pensão, calculo meu IR. Calculo a minha pensão, calculo meu IR. Calculo a minha pensão, calculo meu IR, um deduzindo do outro, até chegar no momento onde o valor não se altera. Então, vamos lá, fiz o primeiro cálculo. Como o meu cálculo de IR eu não tenho ainda, o valor deu zero. Opa, agora eu tenho o meu cálculo de pensão. Eu consigo fazer o cálculo do meu IRF, tá? Então, não vou fazer o cálculo aqui, porque tem toda aquela aplicação de tabela, mas olha, aqui o meu cálculo de IR deu 1.493. Como que eu calculei esse IR? Eu peguei a minha base, eu tirei meu INSS, eu tirei a minha pensão e calculei o IR, deu 1.493,78. O que eu vou fazer depois? Eu vou fazer o meu novo cálculo de pensão. Como que eu faço o meu cálculo de pensão? Esse, menos, agora eu tenho um IR para tirar, tá bom? Aplicado o percentual. Ah lá, deu 1.849,56. Tá vendo? O que eu vou fazer de novo? Vou fazer um novo cálculo de IR agora. A base menos INSS menos o novo desconto de pensão, que vai dar o IR aqui, ó, de 1.500, vai dar o IR aqui de 1.575,94. Fiz o meu cálculo de IR, vou fazer de novo o meu cálculo de pensão. Esse, a base menos INSS menos o meu novo cálculo de IR aplicados 20%. Tem um novo valor de pensão. Faço um novo cálculo de IR, tá? Que vai chegar nesse valor aqui, tirando agora da minha base de IR, esse meu novo valor de pensão. Então vai lá, dá 580,46. O que eu faço agora? Um novo cálculo de pensão. A base menos INSS menos o IR, aplico 20%. Deu um valor aqui, tá? Olha que interessante, já está bem próximo, né? Faço um novo cálculo de pensão aqui, 1.580,71. Faço um novo cálculo de pensão. Deu aqui 1.832,17. Faço um novo cálculo de IR agora tirando isso aqui, tá vendo? Começou a variar bem pouquinho, estamos bem próximo. Fiz um novo cálculo de IR, chegou em 1.580,71. Olha, 0,72, desculpa. Ah lá, variou 1 centavo só. Vou fazer um novo cálculo de pensão. Olha que interessante. Parou de mudar a minha pensão. Consequentemente, se o meu valor de pensão está igual ao passado, se eu calcular o IR de novo, vai dar igual. E se eu calcular a pensão de novo, obviamente, né? Tá vendo? Ela começa a dar igual. Quando ela começa a dar igual, o SAP fala, opa, achei o meu desconto de IR. E aí, o que ele faz? Esse é o desconto de IR que eu vou considerar para a minha pensão. Então, tá vendo? Esse é o loop que ele faz quando a minha base de pensão é sobre o líquido.
Ponto muito importante também que muitas vezes acontece, tá? Nesse caso aqui, como a minha base é sobre o líquido e todas as rubricas de provento entram, tá? O meu valor aqui, ó, se você for ver o meu tributo de IR, dá exatamente esse tributo aqui, tá? Agora, pode haver situações onde alguma dessas rubricas aqui não entram para a base. Então, todo esse cálculo que ele faz aqui internamente é sobre a minha base de pensão. Vamos supor também que a minha base de pensão fosse só o salário, só os 10 mil, mas eu preciso tirar o IR e o INSS. Eu já teria aquele primeiro ponto do INSS que eu expliquei aqui em cima, tá? Que eu posso tirar o que está na 314, que é o total, ou o INSS sobre a minha base, depende de como é configurado, tá? E o IR, ele vai fazer todo esse cálculo baseado na minha base de 11.300, ou na minha base de 10 mil, se for o caso. Então, nesse caso, o meu desconto de IR que eu considerei para tirar do meu cálculo de pensão vai ser diferente desse 1.580,72. Eu falo isso para vocês prestarem muita atenção, porque geralmente quando vocês vão fazer um cálculo, o que vocês fazem? Tá? Se a minha base fosse 10 mil, vou pegar esse exemplo aqui, vamos supor que a minha base fosse só o salário, fosse 10 mil, tá bom? Se a minha base fosse 10 mil, o que ia acontecer? Vocês iam tirar os 608, tá? Que é o INSS, ok? Depois vocês iam ir lá e tirar o 1.580,72, que seria aqui o meu desconto de IR. Mas está errado. Se vocês aplicam 20% sobre isso, né? Se vocês aplicam 20% sobre isso, ia dar diferente do que o SAP ia chegar. Justamente por isso, porque se vocês olhassem no log, esse loop que ele ia fazer aqui, ele ia fazer olhando somente a minha base considerada para pensão. Que se nesse caso fosse 10 mil, eu ia calcular o IR sobre 10 mil e não sobre 11.350. Então vamos lá. Como que ele vai fazer o cálculo nesse cenário? A minha base vai ser 11 mil. De 11 mil eu vou tirar o meu INSS. Do resultado do meu INSS eu vou tirar o meu IR, tá? E a partir dessa minha base eu aplico os 20%. 1.832,17. Olha lá, bateu certinho, inclusive cada centavo. Voltando para o meu log, olha que interessante. Ele me dá a minha base, que foi considerada para o cálculo aqui embaixo, líquido atual, e ele me dá o meu pagamento, ou seja, o valor que foi considerado. Tudo acontece aqui internamente nesse log aqui de pensão. Ele é extenso, ele é um pouco complexo, mas aqui que vocês conseguem ter a certeza. E acho que é isso, tá? Espero que... Eu sei que é talvez um grande número de informações. Espero que pelo menos um pouquinho de informações vocês possam ter tirado daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês. Fiquem ligados que vem muita coisa por aí. Um grande abraço, até a próxima e tchau!